Olá a todos, meu nome é Marcos Pérez. Vamos estar aqui falando sobre previdência complementar. Esse assunto, previdência complementar, exige de vocês uma dedicação, né, em função da relevância do assunto, bem como de alguns tópicos serem complexos, demandarem por parte de vocês um certo cuidado durante a leitura do material didático, bem como, né, da visualização posterior dessa aula. A estrutura geral do sistema de previdência complementar no Brasil, ela se divide basicamente em três pilares. Nós temos o regime geral do INSS, nós temos a previdência complementar e nós temos os regimes próprios, que são aqueles regimes os quais os servidores públicos e os militares estão vinculados. Então, a primeira coisa que vocês têm que atentar para quando for estudar esse assunto é que não confundir INSS com a previdência complementar, nem tampouco confundir a previdência complementar com os regimes próprios aos quais os servidores públicos e os militares são vinculados. Lembrando que o objetivo da nossa matéria é estudar apenas a previdência complementar. Então, quando a gente olha para a previdência complementar, nós podemos ver que ela é subdividida em duas partes, o que a gente chama de entidades abertas de previdência complementar e o que nós denominamos de entidades fechadas de previdência complementar. O objetivo do curso, dado que a ideia é formar pessoas para trabalhar no mercado de trabalho segurador, o foco de todo o material e de toda a nossa aula é em cima das entidades abertas de previdência complementar. Nas entidades abertas de previdência complementar, todas as entidades abertas de previdência complementar são estruturadas sob a forma de sociedade anônima. E qualquer sociedade anônima, ela tem fins lucrativos. Temos que tomar um cuidado aqui, por quê? Porque hoje ainda existem entidades abertas sem fins lucrativos. Isso é devido ao fato de que a Lei Complementar 109 de 2001 permitiu que aquelas entidades abertas sem fins lucrativos continuassem existindo. Entretanto, o legislador, à época, colocou como um obstáculo a criação de novas entidades sem fins lucrativos, ou seja, ele estabeleceu que qualquer entidade aberta que fosse criada a partir de 2001 só poderia ser com fins lucrativos. Então, o aluno tem que ter muito cuidado ao ler o material, ao estudar esse assunto, porque a partir de 2001 só podem existir entidades abertas com fins lucrativos. Entretanto, as entidades sem fins lucrativos abertas que já existiam, elas continuaram a existir, mas foi vedada a criação de novas apenas. E, obviamente, né, qualquer entidade aberta de previdência, ela é acessível a qualquer pessoa que queira contratar um plano de previdência, né? E os planos de previdência, eles podem ser contratados de forma individual ou coletiva. O que um sinônimo para plano coletivo é empresarial. Do outro lado, as entidades fechadas de previdência complementar, lembrando, entidade fechada de previdência complementar não é o foco da nossa disciplina, mas é importante que o aluno entenda a diferença entre entidade aberta e entidade fechada. Toda entidade fechada é organizada sob a forma de uma fundação ou sociedade civil. Qualquer fundação ou sociedade civil é sem fins lucrativos e as entidades fechadas são acessíveis a qualquer pessoa que tenha um vínculo com uma empresa, né? Seja esse vínculo associativo ou empregatício. Vamos falar um pouco sobre a Seguridade Social para termos a noção de por que é importante a Previdência Complementar.
Quando a gente olha para a Seguridade Social, a gente verifica que a Seguridade Social tem vários princípios básicos. Vamos elencar aqui os principais princípios básicos, né? Nós temos o que a gente chama de universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e dos serviços e uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Basicamente, a universalidade da cobertura, o que ela prevê é que todos, indistintamente, têm direito à previdência social. Em contrapartida, né, a seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços, né, a ideia é que todos, né, tenham a todos sejam distribuídos aqueles benefícios de uma forma igualitária, né? E a uniformidade e equivalência dos benefícios serviços às populações urbanas e rurais, ela traz o quê? Todos os trabalhadores urbanos e todos os trabalhadores rurais passam a ter os mesmos direitos e os mesmos benefícios, obviamente, né, dentro de cada classe, mas trata trabalhadores urbanos e rurais, né, estendem a todos eles os mesmos benefícios. Outros princípios básicos da Seguridade Social diz respeito à diversidade da base de financiamento, né? A ideia do legislador é garantir o máximo possível, né, de pessoas, de recursos financiadores do INSS, ou seja, evitar que um determinado setor seja mais sobrecarregado do que o outro. Irredutibilidade do valor dos benefícios, a ideia é evitar que o valor do benefício tenha perda ao longo do tempo em função de períodos inflacionários. Então, todo o valor pago a uma pessoa que recebe um benefício da Previdência Social, ele tem, né, um componente de atualização monetária, evitando aí a irredutibilidade desse valor do benefício que a pessoa recebe. Equidade na forma de participação do custeio, né? O custeio da Previdência Social, ele é feito de forma proporcional à sua capacidade de pagamento. Quero dizer que uma pessoa que, por exemplo, hoje ganha R$1.000, ela desconta um determinado percentual para o INSS, que é proporcional ao seu salário. Uma pessoa que ganha R$2.000 está pagando um pouco mais, evitando isso uma sobrecarga para uma pessoa específica. A gente tem, dentro dos princípios básicos da Seguridade Social, a preexistência do custeio em relação aos benefícios ou serviços, né? Quer dizer, qualquer benefício que é pago tem que, antes de ser concedido, ter uma fonte de custeio para ele, porque senão isso vai onerar a população, o Estado como um todo, né? E o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, né? Ou seja, fazer com que exista uma descentralização das decisões, né? Apesar de nós termos princípios básicos da Seguridade Social, estamos falando aí daquele primeiro pilar, o INSS, as pessoas que são vinculadas ao INSS, quais seriam as fontes de custeio dessa Seguridade Social? Bom, a gente tem como fonte de custeio recursos da própria União, né? A União, ela estabelece lá dentro do seu orçamento recursos para a Seguridade Social. Além disso, nós temos contribuições sociais, né? Então, as pessoas estão pagando contribuições sociais, sejam elas trabalhadores urbanos, sejam elas trabalhadores rurais, os patrões recolhendo contribuições patronais, né? E nós temos também, como continuação das contribuições sociais, né? Por exemplo, as loterias, parte da arrecadação das loterias faz parte
de contribuições sociais que vai ajudar o financiamento da Seguridade Social, né? E você tem uma outra fonte, né, de recursos para a Seguridade Social, que a gente chama de outras receitas, outras fontes, né? E entre essas outras fontes, outras receitas, as principais que se destacam são as multas, né? As remunerações recebidas pela prestação de serviços de arrecadação e demais receitas patrimoniais, seja elas das indústrias ou das instituições financeiras. Tá? Então, até aqui, o que nós mostramos para o aluno, né? Que a Previdência no Brasil, ela tem como se fossem 3 pilares. A grande maioria das pessoas são vinculadas ao primeiro pilar, que é o pilar do INSS. Falamos um pouco, né, dos princípios básicos da Seguridade Social, do próprio INSS. Falamos um pouco das fontes de custeios do INSS, ou seja, como é que esses recursos são arrecadados. E por que, então, as pessoas se preocupam com a Previdência Complementar? Pela necessidade que elas veem de complementar a sua fonte de aposentadoria, principalmente. Só lembrando que, na Previdência Social, né, ela concede alguns benefícios, né, para para as pessoas que são vinculadas, né? E a Previdência Complementar vai tentar entrar complementando esses benefícios. Quais são os benefícios, por exemplo, que a Previdência Social fornece? Para os segurados, a gente tem a aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, integral ou proporcional, por idade, por invalidez, e aqui sim a Previdência Complementar tem um forte apelo, porque ela tem o objetivo de estar complementando essa aposentadoria, mas não só isso, né? A Previdência Social fornece outros benefícios. Temos auxílio-doença, tem a pensão por morte, tem o auxílio-reclusão, e como nós veremos mais à frente, a Previdência Complementar não somente tem o objetivo de complementar uma aposentadoria, né, para os seus associados, mas também proteger esse participante com relação a riscos que ele possa estar exposto, que é o risco de morte, o risco de invalidez. Então, quando a gente fala especificamente da estrutura do sistema de previdência complementar, chama a atenção do aluno, todas as entidades abertas, elas são vinculadas ao Ministério da Fazenda, enquanto que as entidades fechadas, elas estão subordinadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Em contrapartida, as entidades abertas, elas têm como órgão normativo o Conselho Nacional de Seguros Privados, que a gente chama de CNSP, e quem faz a fiscalização das entidades abertas é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Já nas entidades fechadas, aquilo que a gente pode chamar de fundos de pensão, o órgão normativo lá é o Conselho Nacional de Previdência Complementar e quem faz a fiscalização das entidades fechadas é a PREVIC, a Superintendência de Previdência Complementar. É importante o aluno saber a diferença, né, entre as entidades abertas e as entidades fechadas, quem faz a fiscalização, quem é o órgão normativo, a que ministério está subordinado. Quando a gente olha especificamente para a Previdência Complementar, temos que ter a nossa mente aberta e lembrar que a Previdência Complementar, ela não somente oferece planos de aposentadoria, ou seja, ela não somente oferece planos que garantam benefícios em função do evento gerador sobrevivência. A Previdência Complementar também oferece planos que têm por objetivo pagar benefícios em função da morte ou em função da invalidez. Então, o que nós mostramos aqui, né, é que a Previdência Complementar, ela pode oferecer benefícios em função da morte, da invalidez e da sobrevivência. Quando a gente fala sobrevivência, estamos falando em aposentadoria.
A previdência complementar, a gente pode ter dois tipos de contratação. Nós podemos ter a contratação individual e a contratação coletiva. Algumas pessoas utilizam como sinônimo uma contratação empresarial. Dentro da contratação coletiva, a gente tem dois tipos de planos. O que a gente chama de plano coletivo averbado e plano coletivo instituído. Plano coletivo averbado é todo aquele em que a pessoa jurídica, a empresa, ela contrata o plano, mas não participa do custeio daquele plano. Enquanto que num plano coletivo instituído, a empresa contrata um plano de previdência para os seus funcionários, por exemplo, e vai participar daquele custeio do plano junto com os funcionários. Entretanto, a empresa pode até mesmo pagar 100% das contribuições, mas a grande maioria dos planos coletivos instituídos, existe a contribuição da empresa e a contribuição do empregado. Dentro dos planos coletivos instituídos, existe uma cláusula muito comum chamada cláusula de vesting, que é o quê? São condições que aquele participante daquele plano de previdência ele terá que cumprir para fazer jus a receber os recursos que a empresa pagou para ele. Então, no plano coletivo instituído, nós temos, por exemplo, a empresa pagando um determinado valor para o participante pagando um outro valor. Vamos contextualizar, a empresa paga R$100, o participante paga R$100. Só que, para fazer jus ao dinheiro que a empresa pagou para ele, funcionário, o funcionário tem que cumprir algumas regras. Por exemplo, permanecer na empresa por pelo menos 10 anos. A parcela que o funcionário pagou, ele sempre terá direito, porque foi ele que pagou. Mas a parcela que a empresa pagou, ele só faz jus se ele cumprir determinadas regras, por exemplo, ficar mais do que 10 anos dentro da empresa. Por quê? A empresa está interessada em reter aquele funcionário que, muitas das vezes, é um talento importante dentro da organização daquela empresa. Alguns alunos fazem uma confusão com essas denominações, mas elas são muito simples. Basta que o aluno faça sempre a seguinte colocação. Se na proposta de inscrição que o participante vai assinar ao entrar num plano de previdência, ele definir na hora da assinatura o valor que ele vai pagar de contribuição e o valor do benefício que ele vai receber lá na frente, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, esse plano é um plano de benefício definido. Entretanto, se ele não definir na assinatura da sua proposta de inscrição o valor do benefício que ele vai receber, esse plano é um plano de contribuição variável. Então, plano de benefício definido, obrigatoriamente, na assinatura da proposta, vai estar definido o valor do benefício e o valor da contribuição que será paga mensalmente. Plano de contribuição variável. O valor do benefício nunca é definido no momento da contratação. Você só vai conhecer esse valor do benefício, por exemplo, na hora que você se aposentar. Aqui nós temos uma tabela que tem por objetivo facilitar o aluno no momento que ele for estudar. Então, o aluno tem que sempre olhar para aqui e verificar o seguinte: qual é o evento gerador de pagamento do benefício? O evento gerador de pagamento do benefício é a sobrevivência. Então, o plano pode ser de benefício definido ou pode ser um plano de contribuição variável. Entretanto, se o evento gerador de pagamento do benefício for a morte ou for a invalidez, esse plano ele é sempre estruturado na modalidade de benefício definido. Então, essa tabela, ela facilita porque você consegue fazer aí uma analogia. Nós colocamos aqui nessa tabela, tivemos o cuidado de colocar algumas nomenclaturas que são utilizadas nos produtos, por exemplo, cujo evento gerador do benefício é a morte.
Quando o evento gerador do benefício é a morte, significa dizer que alguém está recebendo um pecúlio por morte, ou seja, um pagamento à vista, o beneficiário está recebendo um pagamento à vista em função da morte do participante, ou alguém está recebendo um benefício sobre a forma de renda em função da morte do participante, que nós chamamos comumente de pensão por morte, né? Em contrapartida, a sobrevivência, o evento gerador do benefício e a sobrevivência é o que a gente comumente chama de aposentadoria. E, obviamente, o evento gerador de invalidez é a renda por invalidez que o próprio participante está recebendo, ou até mesmo um pagamento à vista em função da invalidez, que a gente pode chamar de pecúlio por invalidez. Aqui nós temos, né, a gente faz uma diferença, né, para a cobertura por sobrevivência e para as coberturas de risco. Tanto na cobertura por sobrevivência como nas coberturas de risco, existem algumas denominações, algumas nomenclaturas usualmente utilizadas, tá, pelo mercado segurador e que que é muito importante que o participante, obviamente, o aluno entenda, até para estar explicando isso quando for o caso no futuro, né? Então, para a cobertura por sobrevivência, ou seja, para aqueles planos de aposentadoria, né, nós temos 3 definições. A primeira é com relação ao período de diferimento. O que é o período de diferimento? O período de diferimento nada mais é do que um período compreendido entre a data em que o participante entra no plano e a data que ele vai se aposentar. É durante esse período de diferimento que o participante está pagando contribuições ali e está acumulando recursos. A outra nomenclatura faz referência ao período de pagamento de benefício. Essa é uma nomenclatura até muito fácil, porque período de pagamento de benefício é o quê? É aquele período que o participante, né, a gente está recebendo renda, né? Ele está recebendo uma prestação continuada paga pela entidade aberta de previdência complementar. E, dentro da cobertura por sobrevivência, o período de cobertura nada mais é do que a soma, né? A gente poderia entender como a soma do período de diferimento e o período de pagamento do benefício. Ou seja, é todo o período, né? Desde a assinatura do contrato até enquanto ele estiver recebendo renda, a gente chama isso de período de cobertura. Entretanto, existe uma pequena alteraçãozinha quando a gente vai falar de cobertura de risco, né? Coberturas cujo evento gerador é a morte ou a invalidez. Para essas coberturas de morte ou invalidez, o que nós temos são período de cobertura, né? Que é o quê? É aquele período durante o qual, acontecendo a morte ou acontecendo a invalidez, a entidade aberta de previdência complementar irá pagar o benefício contratado. Vamos contextualizar. Eu fui a uma entidade aberta de previdência complementar e contratei um plano de pensão por morte de R$1.000. E esse plano que eu contratei, ele tem uma cobertura de 20 anos, ou seja, vai me cobrir de hoje até, no máximo, daqui a 20 anos, porque eu quis contratar essa pensão, cobertura temporária. O período de pagamento do benefício, neste exemplo que nós demos, é o quê? É o período durante o qual o meu beneficiário estaria recebendo aquelas rendas decorrentes do falecimento, tá? Para invalidez, análogo, né? Alguém contratou um plano de renda por invalidez, estabeleceu um prazo. Durante esse prazo, se a pessoa viesse invalidar, ela está coberta, por isso que nós chamamos de período de cobertura, seguradora indeniza, né? E durante o período que ele estiver recebendo a invalidez, ou a renda por invalidez, a gente chama isso de período de recebimento do benefício. Dentro da previdência complementar, como é que se dá a admissão? A admissão se dá via a assinatura de uma proposta de inscrição, ou seja, qualquer um pode participar de um plano de previdência. Obviamente, se for um plano de aposentadoria, basta que você assine uma proposta de inscrição. A seguradora ou a entidade aberta de previdência complementar tem um prazo para aceitar essa proposta. Aceitando essa proposta, aquela entidade aberta de previdência complementar emite um certificado
certificado individual para aquele participante, né, que vai formalizar aquela contratação ali. As contribuições normalmente são pagas mensalmente, mas nada impede que uma empresa ou um participante, né, dependendo da característica do produto contratado, possa fazer contribuições com uma outra periodicidade do que a mensal. Mas a mais comum é o pagamento mensal das contribuições. Carregamento, claro, né? Toda entidade aberta de previdência complementar, ela, né, tem por objetivo lucro, ela tem despesas, ela tem que remunerar a força de venda dos produtos dela. Obviamente, ela tem que cobrar uma coisa chamada carregamento, né, que é um percentual cobrado do cliente sobre a contribuição para fazer jus às despesas que a seguradora tem para comercializar aquele produto, sejam elas despesa administrativa, despesa de remuneração da força de venda e até mesmo, né, remunerar o capital investido pela seguradora, pelos acionistas da empresa, né? Então, existe uma distinção, né, de carregamento. Importantíssimo isso, é muito importante que o aluno saiba isso. Para todas as coberturas estruturadas na modalidade de benefício definido, a entidade aberta de previdência complementar pode cobrar até 30% de carregamento. Enquanto que para as coberturas estruturadas na modalidade de contribuição variável, as entidades abertas de previdência complementar podem cobrar até 10% de carregamento. Então, esses percentuais, né, que estão vinculados à modalidade de contratação, de estruturação daquela cobertura, é importante que o aluno saiba isso, né, que um vai até 10% e o outro vai até 30%. O carregamento, ele pode ser cobrado na entrada ou na saída. Então, vamos aqui dar um exemplo. O cliente paga R$100. Se a seguradora cobrar 10% de carregamento, 10% de R$100, R$10. A seguradora tira aqueles R$10 e os R$90 que sobraram será colocado lá na reserva daquele cliente para vir amanhã pagar lá o benefício de aposentadoria. O mais comum é esse tipo de estrutura. Mas nada impede que o carregamento seja cobrado no momento da saída, né? Sendo ele cobrado sempre sobre o valor nominal pago sempre sobre o valor nominal. Vamos dar um exemplo sempre do carregamento, agora do carregamento cobrado na saída. Cliente pagou R$100, carregamento cobrado na saída, não cobro nada, esses R$100 vai lá para a reserva do cliente. No outro momento, o cliente pagou mais R$100, ele também não cobra nada. Quando ele for tirar o dinheiro dele, aqueles R$200 que o cliente pagou já se transformaram, por exemplo, em R$1.000. Só que a seguradora vai cobrar o carregamento em cima do valor nominal que o cliente pagou, ou seja, em cima do valor de R$100, né? Não importa se ele vai ter R$2.000, R$3.000, ela vai cobrar em cima daquele valor que ele pagou lá inicialmente, tá? Dentro da Previdência Complementar existe um conceito de valores garantidos. O que são valores garantidos? A gente tem que fazer uma separação, tanto para a cobertura por sobrevivência quanto para coberturas de risco. Para a cobertura por sobrevivência, nós temos dois valores garantidos, o resgate e a portabilidade. Portabilidade nada mais é do que a previsibilidade que a possibilidade que o cliente tem de transferir os seus recursos de uma entidade aberta de previdência complementar para uma outra entidade, tá? Seja ela aberta ou até mesmo uma entidade fechada de previdência, tá? E o resgate, como o próprio nome sugere, é a possibilidade do cliente resgatar os seus recursos, tá? Para as coberturas de riscos estruturadas no regime financeiro de capitalização, chama a atenção aqui do aluno, né? Regime financeiro de capitalização, certamente o aluno já estudou
os regimes financeiros, repartição simples, repartição de capital de cobertura e capitalização em uma outra disciplina do curso, note que aqui nós só estamos falando que as coberturas de risco estruturadas em capitalização, elas dão possibilidade de 4 valores garantidos: resgate, portabilidade, saldamento e benefício prolongado. Sendo que resgate e portabilidade, o conceito é o mesmo, é a possibilidade dele resgatar o recurso e na portabilidade, o direito que ele tem de transferir os seus recursos para uma outra empresa. Agora, o saldamento e o benefício prolongado são coisas distintas e o aluno, né, ele tem que tomar um cuidado aqui na diferenciação entre esses dois benefícios. O que é o saldamento? Lembrando sempre que aqui é para coberturas de risco, morte, invalidez, por exemplo, sempre estruturado no regime financeiro de capitalização. O saldamento é o quê? É a possibilidade do cliente, que o cliente tem de parar de pagar as contribuições para uma cobertura, por exemplo, de morte, e a seguradora utilizará a reserva constituída ali para quitar todos os prêmios, todas as contribuições que ele teria que pagar no futuro. Só que, ao fazer o saldamento, o cliente tem que estar atento que ele não vai pagar mais contribuições. Entretanto, o valor originalmente contratado de benefício sofrerá uma redução. Eu contratei um benefício de morte de 100 mil no regime financeiro de capitalização. Chega um determinado momento, parei de pagar, eu não vou pagar, e opto pelo saldamento, eu paro de pagar todas as contribuições dali para frente e o meu valor do benefício reduz. Passa, por exemplo, de 100 mil para 60 mil reais. É uma conta atuarial, né? Foge do escopo, né, do objetivo do curso. Mas passa para 60 mil. Na hora que aquele cliente vier a falecer, a seguradora, a entidade aberta de previdência complementar irá indenizar 60 mil. Já no benefício prolongado, é o inverso, né? Um cliente contratou 100 mil de benefício de morte, chega um momento, ele opta pelo benefício prolongado, ele para de pagar os prêmios, entretanto, o que vai acontecer? O valor do benefício dele, nesse caso, vai continuar o mesmo, vai continuar 100 mil, só que eu vou reduzir o prazo de cobertura dele. No outro, eu mantinha o período de cobertura, por exemplo, vitalício. Nesse eu vou reduzir. Então, né, ele não ficaria coberto dali para frente, ad eterno. Não, só durante um período, e é por isso que o valor do benefício se mantém lá o mesmo do inicialmente contratado. Agora vamos falar de um produto, né, que é muitíssimo vendido atualmente, que se chama PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Chama a atenção do aluno que, se ele entender o PGBL, ele vai estar entendendo o VGBL, que é na matéria de seguro de pessoas, não aqui, na matéria de seguro de pessoas. Por quê? Porque o PGBL e o VGBL funcionam exatamente da mesma forma. A diferença está apenas no tratamento tributário dado àquilo que o cliente paga, tá bom? Então, chama atenção que, entendendo o PGBL, vai estar entendendo o VGBL, e aí você está matando duas matérias em uma só, tá? PGBL, qual é a característica dele? Sempre um plano estruturado na modalidade de contribuição variável. O que significa isso? Lembrando, o seu valor do benefício não está definido previamente na proposta de inscrição. Seu benefício só vai ser conhecido no momento que você vier a se aposentar e vai estar diretamente relacionado aqui, aquilo que você tiver acumulado. Se acumulou 1 milhão, vai receber, por exemplo, 10 mil reais de benefício. Acumulou 2 milhões de reais, vai receber 20 mil reais, o dobro do que você receberia se tivesse acumulado 1 milhão de reais. Ele é um plano, né, que a gente diz ser totalmente financeiro durante o período de ferimento, durante aquele período que você está pagando contribuições, né? Ou seja, o dinheiro que você paga vai lá para uma conta, é aplicado num fundo, e esse dinheiro vai estar rendendo. Aquilo que ele render,
é exatamente a sua rentabilidade do produto. Então, você botou R$100 no PGBL hoje, a entidade aberta de previdência complementar aplicou os R$100 num fundo de investimento especialmente constituído. Esse fundo rendeu 2%. Você, na sua reserva, isso aumentou em 2%. Ele teve uma rentabilidade negativa. A sua reserva vai ter uma rentabilidade negativa. No PGBL, durante a fase de acumulação, né, durante o período de diferimento, você não tem nenhuma tábua biométrica, nem nenhuma garantia de rentabilidade mínima, né? Não existe assim, eu tenho uma promessa que vai dar IGPM mais 6. Não existe isso, né? É um plano puramente financeiro. O que rendeu o fundo, ele está rendendo. Né? É o que a gente colocou aqui no item 4, né? A remuneração da provisão, você querendo associar o nome provisão à reserva, sem nenhum problema, mas o nome, obviamente, correto é provisão. A gente tem falado sempre como reserva, mas existe uma diferença contábil, né, entre o conceito de provisão e reserva, mas podemos, né, chamar de reserva para facilitar, né? O item 4 está dizendo exatamente isso, né? Ou seja, a sua provisão vai render, a sua reserva vai render exatamente o que rendeu o fundo. O fundo rendeu 10%, a sua provisão rendeu 10%. O fundo teve uma rentabilidade negativa, a sua provisão teve uma rentabilidade negativa. Né? E esse PGBL, a gente pode dizer que ele é totalmente transparente com relação aos custos, você sabe exatamente qual é o valor do carregamento, qual é a taxa de administração do fundo. Tá? Por falar em fundo, né? Os planos do tipo PGBL, os planos de PGBL, eles são de 3 tipos e vai depender da característica do fundo. A gente chama os PGBLs de soberano, a gente chama os PGBLs de renda fixa e a gente chama os PGBLs de planos compostos. O PGBL soberano é aquele, vamos dizer, mais conservador possível. O fundo só tem títulos públicos, títulos emitidos pelo governo federal. Então, né, é muito conservador, entretanto, né, tende a ter uma rentabilidade, né, menor do que fundos mais arriscados. Né? O PGBL do tipo renda fixa, ele tem, além de títulos públicos, o que a gente fala de títulos privados, títulos emitidos por instituições privadas. Um exemplo de um título emitido por uma instituição privada é um CDB, um Certificado de Depósito Bancário, emitido por uma instituição financeira qualquer. E o PGBL do tipo composto é aquele tipo de produto onde o fundo em que o seu dinheiro está aplicado, ele permite a aplicação em renda variável. E renda variável seria, por exemplo, ações. Em que percentual, professor? Até 49%. Esse número é importante. Até 49% do patrimônio líquido do fundo, nos planos PGBL do tipo composto, pode ser aplicado em renda variável. Né? Um exemplo de renda variável seria ações. Né? Nós temos aqui no PGBL, né, a possibilidade de resgates parciais ou a resgate total com cancelamento do produto, né? Só que existem prazos, existem regras que esse cliente tem que cumprir. No caso, né, do primeiro resgate, para o primeiro resgate é permitido pela legislação que as empresas adotem um prazo de 60 dias até 24 meses. Né? É claro que a concorrência acirrada faz com que esse prazo seja encurtado, né? E talvez a grande maioria das empresas adotem até 60 dias. Feito um primeiro resgate, os prazos entre o primeiro e o próximo resgate é de 60 dias e até de 6 meses, ou até mesmo até 6 meses. Mas volto a dizer, né? Dada a concorrência, pode ser que hoje, né, seja também de 60 dias. Ou seja, 60 dias, por exemplo, para o primeiro resgate, 60 dias para o segundo resgate. Né? E o pagamento desse resgate? A regra determina até o 5º dia útil subsequente à data que o cliente tiver pedido o resgate. Na portabilidade, né?
possibilidade dele transferir o recurso de uma entidade para uma outra entidade de previdência, né? Também temos a possibilidade da portabilidade parcial e da portabilidade total, né? Claro que portou total, você acabou cancelando aquele produto, né? Prazo de carência para a primeira portabilidade, 60 dias, a regra determina isso, né? Períodos entre portabilidade, 60 dias também, né? E o pagamento até o 5º dia útil subsequente. Regras do resgate da portabilidade muito parecidas. Né? Aqui a gente só colocou um exemplo, né, para o aluno entender, né? A gente chamou de PGBL número 1, PGBL número 2 e PGBL número 3. Cada um desses PGBLs tem um fundo de investimento atrelado, que nós chamamos de fundo A, fundo B e fundo C. E nós estamos chamando a atenção aqui, no caso do fundo B e do fundo C, que apesar da carteira dos fundos serem compostos por títulos públicos e títulos privados, ou seja, a priori serem PGBLs do tipo renda fixa, né? A seguradora, a entidade aberta de previdência complementar acaba tendo 2 produtos diferentes porque os gestores daqueles fundos são diferentes, né? Ali a gente botou no PGBL 2 o gestor B e no PGBL número 3 a gente botou o gestor C. E aqui, né, nós estamos botando 3 tipos de PGBL, apesar dos 3 serem planos do tipo composto. Como cada fundo só vai até um determinado percentual de renda variável, é necessário que existam 3 tipos de PGBL. Então, eu, Marcos, se quisesse comprar um PGBL que fosse até 10% do patrimônio do fundo investido em renda variável, eu teria que comprar o PGBL número 1. Mas a minha esposa, se quisesse comprar um PGBL que fosse até 10% até 49% em renda variável, ela teria que comprar o PGBL número 3. O mercado, né, a legislação, né, ela estabelece, né, e o mercado pode vir a comercializar outros tipos de produto, né, comumente, né, apelidados aí de sopinhas de letras, né, já dado que o PGBL, PAGP, PRGP, PRSA acaba sendo uma sopinha de letra. O PGBL é o principal produto no caso da Previdência Complementar, como o VGBL, vocês verão com outro professor, é o principal produto de acumulação nos seguros de pessoas, né? Mas existem outros produtos, né? No caso da Previdência Complementar, que o cliente pode contratar para estar recebendo a aposentadoria, tá? Nós temos o que a gente chama de PRGP e PAGP. É só o aluno tomar o cuidado. O que muda apenas é a segunda letrinha. A gente muda do R para o A. O R vem de remuneração, enquanto o A vem de atualização. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante a fase de acumulação dos recursos, ou seja, durante o período de diferimento, o PRGP garante remuneração. Ele garante juros e garante índice de preço, ou seja, atualização monetária. É como se eu falasse o seguinte, eu botei R$100 e os meus R$100 vai ser remunerado. Ele vai ter juros e vai ter índice de preço, ou seja, ele vai ter 4% mais IPCA. Vai ter 2 componentes remunerando, né, os meus recursos. Enquanto que no PAGP eu não tenho um componente dos juros, só tenho um componente da atualização monetária. Tá? São produtos, tanto PRGP quanto PAGP, que podem ser estruturados em benefício definido ou até mesmo em contribuição variável. Tá? E o que eles garantem durante o período de acumulação, ou seja, período de diferimento? Eles garantem o repasse de excedente financeiro, ou seja, tudo aquilo que superar a garantia mínima, né, o ativo rendeu muito mais do que a seguradora prometeu. Então, ela tem que repassar ao cliente parte dessa rentabilidade a título de excedente financeiro, né? E se nós estivermos falando de um PRGP, durante a fase de acumulação, nós temos taxa de juros mais indexador, índice de preço. Se nós estivermos falando do PAGP, nós só temos índice de preço. Então, esse slide ele tem por objetivo sintetizar
as características tanto do PRGP quanto do PAGP. Talvez, se você for ler na apostila, por mais detalhada que possa estar, sempre o aluno fica um pouco de dúvida. Naturalmente, depois dele assistir essa aula e com esse slide, muitas daquelas dúvidas vão ser sanadas, né? E vão estar sintetizadas aqui. Existe um outro produto, né? Que é o produto PRSA. Esse é muito parecido com os demais, só que esse, ao invés de garantir juros e índice de preço, ou só garantir índice de preço, ele só garante juros. E uma outra coisa importante, esse produto, pela legislação vigente, ele só pode ser estruturado em contribuição variável. No resgate, muito parecido, 60 dias e 24 meses para o primeiro resgate, 60 dias e 6 meses de prazo entre os resgates, pagamento até o 5º dia útil subsequente, até aí está muito parecido com o PGBL. O que vai mudar aqui é o seguinte: no caso de um resgate parcial, ele só leva aquilo que ele tiver acumulado na sua reserva, que nós chamamos, nome correto, nome técnico, provisão matemática de benefício a conceder. Se ele fizer um resgate total, lembrando, esse plano garante excedente financeiro, então ele vai levar, no caso de resgate total, tudo que ele tiver acumulado na sua reserva, provisão matemática de benefício a conceder, mais tudo aquilo que ele tiver acumulado, né, for dele em função de repasse de excedente financeiro. E que a gente chama isso, né, esses recursos oriundos de excedente financeiro estão na provisão técnica de excedente financeiro. No caso da portabilidade, existe uma pequena alteração, mudança em função, quando comparado com o PGBL, né? Para esses produtos, o prazo para a solicitação da primeira portabilidade é de 60 dias até 24 meses, pode ser até 24 meses, né? O prazo de carência entre pedidos de resgate de 60 dias, pagamento até o 5º dia útil também, e aqui uma regra muito parecida com a do resgate, né? Se for um resgate parcial, você vai levar, né, aquilo que tiver na sua provisão matemática de benefício a conceder, mais tudo aqui, proporcionalmente também aquilo que tiver na sua provisão técnica de excedente financeiro. Se você fizer um resgate total, você acaba levando tudo que tiver acumulado, mais tudo que tiver acumulado naquela sua provisão oriunda de excedentes que a empresa repassou para você. Bom, muita sopinha de letra, PGBL, PAGP, PRSA, PGBL, o aluno deve estar um pouquinho confuso, é natural, primeira vez que ele está tomando conhecimento dessa disciplina, ainda não leu muito bem a apostila, ainda não digeriu ainda a aula aqui, o vídeo. Temos uma tabela que tenta sintetizar tudo isso que nós falamos, né? A tabela não pode ser vista como a solução da pátria dos alunos. Claro, ela tem que ler a apostila, tem que entender o vídeo, enfim, mas ela organiza um pouco as ideias. Ou seja, o PGBL, eu não tenho nem juros, nem atualização de valores. Ou seja, eu não garanto nem taxa de juros, nem índice de preço e nem do excedente financeiro. Isso durante a fase de acumulação dos recursos. Note lá que na tabela está dito, durante o período de diferimento. Tá? No PRGP, eu garanto juros até 6% ao ano, eu garanto índice de preço e eu garanto excedente financeiro. Né? No PAGP, eu só garanto índice de preço. No PRSA, eu só garanto juros, né? E lá atrás, antes do PGBL, a gente tinha uns planos que foram apelidados pelo mercado de planos tradicionais. Esses planos tradicionais, né, eles não são mais comercializados hoje, né? Mas tem aí um estoque de propostas, né, subscritas ao longo do tempo, né? E eles tinham a característica de prometer tanto juros quanto índice de preço e até mesmo a possibilidade de excedente financeiro. A diferença entre um plano tradicional, por exemplo, e um PRGP, é que no plano tradicional podia haver a garantia de juros, podia haver
tinha um índice de preço, mas podia haver também os juros, né? E podia haver o excedente financeiro. Em contrapartida, o PRGP, não. Você tem que garantir obrigatoriamente juros, índice de preço e excedente financeiro. Bom, quais são os tipos de renda paga nos produtos de previdência? A mais comum é a renda vitalícia, né? Aquela que eu pago, entidade de previdência, eu pago enquanto o cliente estiver vivo. O cliente morreu, acabou a renda. Nós temos uma renda reversível cônjuge, similar, né? Eu pago uma renda, o cliente faleceu, aquela renda, se o cônjuge estiver vivo, passa para o cônjuge, quando ele falecer, acabou o pagamento, né? Temos outras modalidades, vitalícia com prazo mínimo garantido. Eu estou pagando uma renda, mas garanto um prazo de recebimento de pelo menos 10 anos. O cara começou a receber uma renda, faleceu no 7º ano, eu pago para os seus sucessores legítimos durante mais 3 anos. Acabou o prazo mínimo garantido. Quando ele falecer, acabou a renda. Reversível ao cônjuge com continuidades menores, a ideia é similar da reversível ao cônjuge. Pago uma renda para alguém, esse alguém, quando falecer e o cônjuge estiver vivo, passo para o cônjuge. E se o cônjuge falecer e ainda tiver algum menor, por exemplo, menor de 18, ou menor de 21, menor de 24, dependendo do que o contrato estabeleceu, eu vou pagar até esse menor completar 18, ou 21, ou até mesmo 24 anos. Uma renda temporária, eu estabeleço um prazo, o que a gente chama de temporária aleatória, estabeleço um prazo de 10 anos, por exemplo, eu pago enquanto não acabar esse prazo. Acabou esse prazo, eu parei de pagar. Se o cliente falecer antes de acabar esse prazo, eu também paro de pagar. É como se fosse a vitalícia, né, com um prazo definido ali de 10 anos, por exemplo. E a renda por prazo certo é uma renda puramente financeira, né? Então eu vou pagar durante 10 anos de forma certa, ou seja, mesmo que o cliente faleça, eu vou estar pagando para algum beneficiário dele ali. Lembrar que não existe renda melhor ou pior. Cada uma tem o seu custo. Eu tenho R$1 milhão acumulado. Para você receber uma renda vitalícia, vai equivaler a 10 mil. Uma renda temporária vai dar 20 mil, mas você também pode receber por menos tempo. Então, cada uma tem a sua característica e aquela que melhor lhe convém ao cliente naquele determinado momento. O que vai influenciar o valor que você vai receber de renda? Obviamente, o tipo de renda, não há dúvida, né? O montante que você tiver acumulado, mas também duas coisas. Uma coisa, a tábua biométrica, que mede, de certa forma, a sua expectativa de vida, e uma outra coisa chamada taxa de juros, né? Que a gente pode vê-la como sendo uma taxa de desconto. Então, o que tem que ficar claro? Para uma determinada tábua biométrica, imagina, você fixou uma tábua biométrica, seja ela qual for, até 2000, tá? Essa tábua biométrica. O que vai acontecer sempre? Quanto maior a taxa de juros prometida pela seguradora, menos o cliente vai ter que estar acumulando para receber R$1.000 de renda, tá? Então, né, fixei a tábua biométrica. Quanto maior a taxa de juros, menor o montante que ele precisa acumular, por exemplo, para receber R$1.000 de renda. Agora eu posso fazer um raciocínio análogo, né? Fixei uma taxa de juros. Quanto maior a expectativa de vida, natural, mais tempo o cliente vai viver. Vivendo mais tempo a seguradora está pagando. E dessa maneira, o que vai acontecer? Ele vai ter que acumular mais recursos para receber R$1.000 de renda. Não? Alguns planos com coberturas de risco, né? Nós temos aí o plano de pecúlio por morte, o participante morreu, pagamento à vista de um benefício para o seu beneficiário. Pensão aos menores, pensão por prazo certo e pensão ao cônjuge companheiro, a ideia é o quê? O participante faleceu, o seu beneficiário vai receber uma renda em função da morte dele. Pecúlio por invalidez, renda por invalidez com prazo mínimo garantido. A ideia é o quê? O participante faleceu e ele próprio vai receber um pagamento à vista, se for um pecúlio por invalidez, ou uma renda por invalidez, né, decorrente daquela invalidez dele. Regimes tributários, a coisa importante, alguns alunos têm um medo, fazem muita confusão com relação a esse tópico, mas, de novo, aqui tenta sintetizar, vamos botar 2 exemplos aqui que vai tentar
clarificar tudo aquilo que algum aluno possa ter de dúvida. Primeiro, temos dois regimes tributários, que nós chamamos de regime antigo, né? E esse regime antigo tem a seguinte característica: é um regime de tributação sujeito à tabela progressiva do imposto de renda. A tabela progressiva do imposto de renda é aquela tabela que a gente utiliza para calcular o imposto de renda do nosso salário, né? Quando que a gente vai pagar mensalmente. Característica também desse regime: qualquer saque antecipado, ou seja, né, qualquer resgate que o cliente fizer, imposto de renda na fonte, alíquota de 15%. Fácil, fácil. Ou seja, estamos falando do regime de tributação antigo, que também é comumente chamado de regime de tributação sujeito à tabela progressiva do IR. Resgate, fez um resgate, 15%, R$1.000 de resgate, R$150 de imposto de renda na fonte. Professor, mas e aí? Tem problema, R$150. No final do ano você vai fazer sua declaração de imposto de renda e você vai acertar ali se você vai ter que pagar mais ou se você vai ter que devolver, a Receita vai ter que te restituir. 15% na fonte. Regra é só para evitar uma eventual tentação que as pessoas possam ter de sonegar a Receita Federal. Regime novo. Regime de tributação por alíquotas decrescentes, né? Esse é o nome, né, que é comumente utilizado. Qual é a regra? Opção irretratável: quem opta pelo regime do número 2 não pode trocar. Optou por esse, não troca mais. É irretratável essa opção. E como é que se dá a tributação? De acordo com uma tabela, né, que leva em consideração o quê? O tempo que o dinheiro fica acumulado. Então, né, que começa, as alíquotas começam em 35%, extremamente pesada, mas pode chegar a 10% se você, por exemplo, deixar o seu dinheiro mais do que 10 anos. Então, até 2 anos, 35%, de 2 a 4, 30%, e ela vai crescendo de 2 em 2 anos e vai reduzindo de 5% em 5% até chegar a 10%. Então, o que o aluno sempre vai ter que tomar o cuidado? Primeiro, identificar qual é o regime de tributação que aquele cliente está exposto. Se for o antigo, resgate antecipado, 15% na fonte, alíquota, acabou. Se for regime novo, ele vai ter que ver o tempo que ele ficou e vai ter que saber o seguinte: dependendo do tempo, saber qual é a alíquota que tem que cobrar. Tem uma tabela na apostila com relação a esse regime. E assistência financeira, né? Assistência financeira basicamente é um empréstimo, é a possibilidade da seguradora te emprestar dinheiro, né? A ideia é fazer com que o participante do plano de previdência tenha, né, um benefício, ele possa pegar dinheiro emprestado com aquela seguradora. Então, quem é que tem direito à assistência financeira? Qualquer participante de plano de previdência ou até mesmo um segurado que tem um plano de seguro de pessoas. Essa é a regra hoje estabelecida. Qualquer empréstimo somente pode ser concedido antes da pessoa começar a receber, por exemplo, uma renda de aposentadoria, né? Ela não pode ser concedido um empréstimo depois que ela já está recebendo uma renda. Então, é durante a fase de acumulação dos recursos. Existe um contrato, a parte do plano de previdência, que é formalizado, né? Você tem que assinar, a empresa tem que aceitar, com regras ali bem claras, estabelecidas, né? Tá? E aquele plano que você contratou, ele não pode ser cancelado enquanto não acontecer, né, a total liquidação do seu empréstimo. Bom, gente, foi ótimo aí estar com vocês, né? Eu espero que vocês aproveitem o máximo desse material. A matéria é muito importante, né? Lembrar que em países desenvolvidos a previdência complementar tem um papel fundamental. Então, para aquelas pessoas que vão trabalhar com planos de previdência, essa matéria é importantíssima, né? O mercado de previdência teve uma evolução muito grande nos últimos anos e tem espaço para ter uma evolução aí ao longo do tempo. E a gente se encontra aí no futuro aí em breve. Obrigado aí pela atenção, um abraço a todos.